Fala guerreiro, fala guerreira, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles morcegos aí, né? O pessoal que gosta de estudar de madrugada, como era o meu caso. Beleza, pessoal? Chegamos em mais uma parte aqui do nosso curso de resolução de questões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação específica, basicamente sobre a Lei 10.991 de 97. Então, se tratando de Brigada Militar, a gente tem as três principais leis. Quais são, pessoal? Ó, Lei 10.990, 10.991 e 10.992. Todas elas são lá do ano de 97. A 91 fala da organização básica da Brigada Militar. O que é a organização básica? A estrutura, o esqueleto da Brigada Militar. Óbvio que quem vai regular minuciosamente vão ser outros decretos e por aí vai. A Lei 10.991 ela traz a estrutura básica, ou seja, a organização básica, certo? Então eu trouxe 10 questões aqui para vocês, a gente vai resolver de forma bem tranquila, bem sucinta também, fazendo com que tu absorva o máximo de conteúdo referente a essa nossa legislação aqui, Lei 10.991 de 97. Vamos lá? Questão 1, sem enrolação, diz o seguinte, pessoal. Olha só, 10.991, organização básica da Brigada Militar, é uma competência da Brigada Militar. Então, aquilo que é função da Brigada Militar. O que eu gostaria de te lembrar aqui? Que a 10.991, deixa eu até voltar aqui, ó. Por que eu não coloquei o símbolo dos bombeiros? Eu só coloquei o símbolo da Brigada. Porque, olha só, lá na 10.990, tá? Lá eu coloquei o símbolo da Brigada e o símbolo dos Bombeiros, porque o nome da Lei 10.991 é Estatuto dos Militares Estaduais. Quem são os militares estaduais? Os brigadianos e os bombeiros. Por que aqui só tem o da Brigada? Porque a Lei 10.991, ela trata da organização básica de quem? Da Brigada Militar. Portanto, eu só coloquei da Brigada aqui. Ah, mas os bombeiros se separaram. Sim, os bombeiros se separaram e lá em agosto de 2016, salvo engano aí, em agosto de 2016, eles criaram uma própria organização básica, Lei 14.920 do ano de 2016. Mas o que eu gostaria de lembrá-los é o seguinte, ó, o óbvio tem que ser dito. Essa lei 14.920 não revogou expressamente o que consta aqui dentro da lei 10.991 sobre os bombeiros. Então, quando tu te deparar com alguma coisa dos bombeiros, pode ser que ela esteja correta. Tu tem que analisar friamente ali e de acordo com o texto da lei. Então, muita coisa, muita disposição dentro da nossa lei 10.991 ainda fala sobre os bombeiros. Então, eu estou te alertando isso aí, sobre esse ponto para que tu chegue na prova lá e não te assuste. Ah, mas isso aqui não é da Brigada, isso aqui é dos bombeiros. Vai lá, marca errada. Não, presta atenção, menino. Bora lá. Então, presta atenção ali na questão e aí tu tem que analisar friamente, né? De acordo com o texto da lei. Vamos lá, pessoal. Então, agora sim, questão 1. Vamos voltar aqui, né? Deixa eu sumir da tela para vocês enxergar melhor. É uma competência, então, da Brigada Militar. Primeira, atuar repressivamente como força de dissuasão em locais ou áreas específicas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Errada. Por quê, pessoal? Olha só, se eu estou presumindo que a ordem pública vai ser perturbada, eu atuo preventivamente ou atuo repressivamente? Eu atuo antes que ela seja perturbada. Se eu atuo antes, não é uma atuação repressiva, é uma atuação preventiva. Então, o correto aqui, né, seria preventiva, certo? B. Atuar pacífica e ostensivamente em caso de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco. Também não, pessoal, porque em situações nem é de baixo risco, tá? Eu até falei correndo aqui, falei correto. É alto risco. Muitas vezes essas situações aqui são atendidas lá pelo Batalhão de Operações Especiais, lá o BOP, certo? Situações de alto risco, como exemplo, né? Assalto a banco, ocorrência com explosivo, com refém, certo? Mas não é uma atuação pacífica e ostensiva. Ostensividade quer dizer atuação repressiva, tá? Aliás, preventiva. Aqui, tá? Quando a ordem já foi perturbada, olha aqui o que diz aqui essa alternativa. Em caso de perturbação da ordem pública, aí não é uma atuação preventiva, é uma atuação repressiva. Então aqui, ó, atuar repressivamente. Aqui sim seria o repressivamente, certo? Então, esses seriam os dois erros, né? Atuação repressiva e aqui situações de alto risco. C. C é o nosso gabarito, pessoal. Muita gente, meu Deus, é o nosso gabarito. Sim, fala sobre os bombeiros, mas eu te falei, nem tudo ainda lá, na verdade, não foi nada revogado lá, mesmo com o advento aí da Lei 14.920 de 2016, as disposições que tratam sobre os bombeiros aqui na Lei 10.991 não foram revogadas expressamente. Então, se aparecer na tua prova, pode
marcar que está certo, tá? Obviamente, se estiver de acordo com a Lei 10.991. Olha só, executar o serviço de prevenção e combate a incêndio. É óbvio que isso cabe aos bombeiros, mas olha lá se está na lei. Está na lei. Então, a alternativa correta, a alternativa C. D. Realizar o serviço de busca, resgate aéreo, aquático e terrestre no Brasil. Errada. Por quê? Porque isso aí, mesmo que seja daqui a pouco diretamente não seja função da brigada, tá? A brigada acaba fazendo ou não com o advento lá do BAV, né? O Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Só que, ó, não é resgate aéreo, aquático e terrestre no Brasil, é no estado. Então, se passou da fronteira ali, fronteira não, da divisa ali, Rio Grande do Sul com Santa Catarina, já não cabe mais a Brigada Militar, os bombeiros, ou seja, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, já cabe às forças de segurança pública lá de Santa Catarina. Então, não é no Brasil, é no estado, tá? Aqui o correto, a palavra correta é estado. E executar as atividades de defesa civil e assistência no estado, tá? No estado. Defesa civil? Sim, pessoal, mas assistência social não. Então, ó, teria que ser assim, ó, executar as atividades de defesa civil no estado. Aí, mesmo que não competisse diretamente a Brigada Militar, está lá de acordo com o texto da lei. Mas assistência social e de forma suplementar também não. Então, questão bem complicadinha, ela mexeu com diversos pontos, inclusive com algumas questões que já foram revogadas tacitamente, mas expressamente não. Então, se tu acha lá, se tu ler o texto da lei, tu vai encontrar diversas coisas, diversas disposições que tratam sobre os bombeiros. E essa aqui é uma delas. Por isso, a pegadinha eu fiz questão de colocar aqui como uma das primeiras questões para a gente falar sobre esse assunto. Então, gabarito, alternativa C. Bora para 2. 2. Segundo explicita a Lei 10.991, de 18 de agosto de 97, o assessoramento do comandante-geral é uma competência de. Olha só, a primeira está incorreta, tá? Chefe do comando regional não é uma função, acaba sendo indiretamente, sim, a gente sabe na prática que o chefe, que é o comandante lá do Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul, ele vai querendo ou não, assessorar lá o comandante-geral. Mas de acordo com a Lei 10.991, quem assessora o comandante-geral é esse carinha aqui, ó, o chefe do Estado-Maior. Então, quando a gente fala de Estado-Maior, na Lei 10.991, a gente fala basicamente duas coisas. A divisão, a organização do Estado-Maior, que são em chefias e seções, e as competências do chefe do Estado-Maior. E uma das competências do chefe do Estado-Maior é assessorar o comandante-geral. Olha só, pessoal, as outras, né? Corregedor-geral. Corregedor-geral, a lei não trata, tá? Esta lei aqui, 10.991, não trata sobre o corregedor geral, a pessoa do corregedor geral. Ela trata sobre a corregedoria geral. E aí ela fala a quem se subordina, que é o 01, né, o comandante geral. Ela fala o que esse órgão serve, né? Disciplina, orientação, fiscalização. E ela fala as competências também da corregedoria geral. Mas do corregedor geral, diretamente, ela não fala. Então, a B incorreta. C. Secretário de Segurança Pública. Pessoal, não seria o contrário? Tipo assim, ó, o comandante-geral assessorar o secretário e não o secretário assessorar o comandante-geral. Então, meio que inverter um pouquinho aí. Mas secretário de Segurança Pública também não está previsto aí na Lei 10.991. E é subcomandante adjunto. Existe uma figura chamada subcomandante geral, mas não subcomandante adjunto. Então, incorreto também a alternativa E. Beleza? Gabarito, questão alternativa D, tá, pessoal? Deixa eu passar para 3 aqui. Chegamos então à questão de lacunas. Questão bem tranquila, é aquela questão que tu tem que resolver com calma, só para não errar aqui as lacunas e não cair numa pegadinha. Certo? Vamos lá. 3. Fundamentado na Lei 10.991, de 97, assinale a assertiva que completa corretamente as lacunas abaixo. Então, a X, diretamente subordinada ao Y, é o órgão de disciplina, orientação, fiscalização e atividades funcionais e da conduta dos servidores da instituição. Então, é o órgão lá que vai ficar disciplinando, orientando e principalmente fiscalizando para ver se tu não está fazendo cagada, se tu não está cometendo crimes, se tu não está cometendo irregularidades funcionais, certo? Como é que é o nome desse órgão? Esse órgão se chama Corregedoria Geral. Então, a primeira lacuna, só vou botar assim, ó, Corregedoria Geral. E a quem a Corregedoria Geral está subordinada?
Muitos cursinhos, muitas questões versam sobre isso aí, pessoal. É trocar, né, a subordinação aí da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral está diretamente subordinada ao 01, não é o 02. As bancas vão tentar te dizer que a Corregedoria Geral é subordinada diretamente ao subcomandante geral. Não é, é ao comandante geral, é ao 01, certo? Então aqui, ó, comandante geral. Ok, pessoal? Então, qual é o nosso gabarito? Corregedoria geral e comandante geral. Aqui, ó, alternativa B da questão 3. Tudo certo e a gente vai para 4. Olha só. Questão 4, questão de números romanos. Lembra uma banca? Lembra. Uma banca chamada Fundatec. Pode ser, né, que venha aí no teu concurso uma banca chamada Fundatec, que é uma banca legalzinha, né? E é uma das bancas aí que uma das características dela, né, é isso aqui, trabalhar com números romanos. Então, dentro de uma questão, tu acaba fazendo 4 ou 5. Mas é legal, tu vai ver que é bacana aí. Beleza? 4, então. Lei 10.991, Organização Básica da Brigada Militar. Analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Assertiva número 1. As praças em comando de fração destacada no desempenho de atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais são consideradas autoridades policiais militares. Então, assim como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil lá, tá? Ela tem a autoridade dela. Quem é a autoridade policial? Em regra, para o Código de Processo Penal, a autoridade policial é o delegado de polícia. Então, as polícias militares também têm as suas autoridades policiais, só que elas são chamadas autoridades policiais militares. E a Brigada, como é uma instituição militar, polícia militar, ela não é diferente. Ela tem essas autoridades policiais militares. E quem, de acordo com a Lei 10.991 de 97, é considerado autoridade policial militar. 3 pessoas, tá, pessoal? 3 pessoas, 3 autoridades aí. Vamos lá. O comandante-geral, os oficiais e os praças. As praças, na verdade. E as praças, pessoal? As praças, qualquer praça vai ser considerada lá uma autoridade policial militar? Não, presta atenção. Vamos de novo, ó. Comandante-geral, os oficiais, todos, e as praças. Nem todas as praças. Somente aquelas que estiverem em comando de fração destacada. Então, é o que aparece aqui, ó. Em comando de fração destacada, tá? No desempenho de atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais. Então saiu daquela circunscrição territorial ali, mesmo que ela seja comandante daquela área ali, em outra área ela não é considerada, tá, uma autoridade policial militar. Aí, tá, fechou, mas aqui tá tudo ok, tem todos os detalhes que a gente precisa para dizer que as praças, neste caso aqui, são sim autoridades policiais militares. Então, fechou? A 1 está correta. 2. A Brigada Militar estrutura assim órgãos de direção, apoio e estruturação. Não, pessoal, pode colocar um errado aí porque não é estruturação. É aqui, ó, DAI. Por que DAI? Direção, apoio e execução. Não é estruturação. Então, 2 incorreta. 3. Os departamentos e comando do Corpo de Bombeiros são órgãos de apoio da Brigada Militar. Certo, pessoal, certo. Provavelmente tu te assustou quando tu enxergou ali comando do Corpo de Bombeiros. É um órgão de apoio da Brigada Militar? A gente sabe que não, pessoal. A gente sabe que hoje na prática isso aí não tem nada a ver mais, são instituições diferentes, tá? Mesmo sendo militares estaduais, são instituições diferentes. O quê? A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Mas ainda estão presentes aqui na Lei 10.991, não foram revogados expressamente. Então, ó, os departamentos, sim. Quantos departamentos a gente tem? 5. Eu vou escrever eles aqui para vocês. E o comando do Corpo de Bombeiros, sim, são órgãos de apoio. Então, olha só, o que a gente tem de órgãos de apoio, né? Departamentos, 5. Primeiro, então, tá, pessoal? Deixa eu escrever aqui para vocês. DE, Departamento de Ensino. DESAL, né? Aqui, ó, Departamento de Saúde. DLP, Departamento de Logística e Patrimônio, Departamento de Informática, Departamento Administrativo e o último, né, Comando do Corpo de Bombeiros. Então, 5 departamentos e um comando. Isso é o que consta exatamente no texto da lei. Então, pode marcar certo aí na assertiva número 3. 4. Os comandos regionais e os órgãos de polícia militar, né, e os órgãos de polícia militar, os OPM, são órgãos de execução. Ok, pessoal, aqui, ó, DAI, direção, apoio e execução. Quem são os execução? Comando, tá? Comandos regionais e os OPMs, certo? Estes são os de execução. Então, certo aqui também. Qual é? Então, aqui, 1, 3 e 4, gabarito. Alternativa E lá. Beleza? Vamos lá, questão 5. De acordo com a Lei 10.991, eu sempre erro 991,
tá? Então, de acordo com a Lei 10.991, que é a Lei de Organização Básica da Brigada Militar, é correto. Então, a gente tem que achar basicamente os erros de 4 alternativas. Vamos lá. Primeiro, então, os departamentos da BM compõem os órgãos de direção. Não, pessoal, não, olha só. DAI. Direção, apoio e execução. Quando eu falar de direção, eu vou ter que falar de comando geral. E esse comando geral é dividido em 8 partes, tá? Isso aí eu não tenho como falar agora, senão vai comer muito tempo da nossa aula aqui. Mas isso aí é falado detalhadamente nas aulas dos nossos cursos. Então, órgão de direção é o comando geral. E o comando geral é subdividido em 8 repartições, ok? O que é o A, né, do DAI? Direção, apoio. Apoio. Quando a gente fala de apoio, a gente fala de 5 departamentos e um comando, tá? E um comando. Quando a gente fala de execução, a gente fala de comando regional ou o PM, certo? E olha só, departamentos da BM compõem os órgãos de direção. Não, pessoal, os departamentos é aqui, ó. Olha aqui, ó, de apoio e não é de direção, certo? Então, A, incorreta. B, a Corregedoria Geral compete requisitar quaisquer autoridades, compete requisitar de quaisquer autoridades certidões, diligências, exames, pareceres técnicos, informações indispensáveis ao bom desempenho de sua função. Exatamente aí como trata o texto da Lei 10.991. Lembra que eu falei para vocês? Não fala diretamente sobre o corregedor, mas fala sobre a corregedoria, a Lei 10.991. E sobre a corregedoria, ela fala o que esse órgão é, o que ele faz, né? O órgão de disciplina, de fiscalização, de orientação. A quem se subordina? Diretamente ao comandante-geral e também traz as suas competências. Dentre as competências está essa aqui, ó, requisitar de qualquer autoridade, né, certidão, diligência, exame e, enfim, tudo aí que for indispensável ao bom desempenho da sua função, certo? Esse é o nosso gabarito, mas a gente tem que ver o erro das outras, né? Então, vamos lá. C. O Estado-Maior tem a seu cargo os serviços administrativos do quartel do Comando Geral e o atendimento de suas necessidades em pessoal e material. Pode marcar o errado aí, pessoal, porque isso aqui não é função do Estado-Maior, é função de um negócio chamado ajudância geral, que é o pessoal que vai ficar tirando guarda, vai ficar lavando, varrendo, fazendo cri-cri, para quem já foi milico aí sabe como é que funciona, vai ficar fazendo a parte burocrática, tudo lá da casinha do comandante-geral, que vai se chamar quartel do Comando Geral, certo? Quartel do Comando Geral, então os serviços administrativos cabem a quem? A ajudância geral, e não o Estado-Maior. D. O Conselho Superior é constituído por todos os comandantes regionais, departamentais e de OPM. Não, pessoal, pode marcar errado também. Quando a gente trabalha algumas aulas aqui, principalmente a aula aí sobre a Lei 10.991, a gente chega no momento do Conselho Superior. Quando eu falo do Conselho Superior, eu sempre dou o mesmo exemplo. Conselho Superior é como se fosse um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp foi criado e o nome desse grupo de WhatsApp, né, é Conselho Superior. Quem é que pode entrar nesse grupo lá? Tu, soldado aí, tu que vai ser soldado, ou tu que vai ser capitão, enfim, tu pode entrar? Não, pessoal, não é bem assim. Não, são poucas as pessoas que podem entrar nesse grupo de WhatsApp aí, porque ele é um grupo muito restrito. Só quem tem o link lá. E quem é que tem o link? São os coronéis. Qualquer coronel? Não, não é qualquer coronel também. Somente os coronéis da ativa. Então, no Conselho Superior, ele vai ser constituído somente pelos coronéis da ativa da corporação. E serve, né, esse grupo aí, o Conselho Superior, serve para o assessoramento daqueles assuntos de interesse da corporação. Mas o importante é saber a composição do Conselho Superior. Coronéis da ativa. Coronéis da ativa. E aqui diz o seguinte, o Conselho Superior é constituído por todos os comandantes regionais? Não, é somente pelos coronéis da ativa. Então esse é o erro da alternativa D. E o Comando Geral é o órgão de execução. Olha só, pessoal, pode marcar errado aqui, ó. Comando Geral não é execução, é direção, tá? Direção. Vamos ver o que diz depois, né? E sua competência e administração da instituição, estando sob sua responsabilidade, a CAN, Comissão de Avaliação e Mérito. E aqui, ó, a CAN, onde que ela está, ó? Dentro dessas 8, né, subdivisões do Comando Geral. A segunda parte está certa, mas a primeira não, em dizer que o Comando Geral é um órgão de execução. Na verdade, ele é um órgão de direção. E então, fechamos a questão 5, alternativa B é o nosso gabarito, e agora a gente vai para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, chegamos na questão 6, então, questão bem, né, complicadinha no meu ponto de vista, porque ela vai alterar alguma coisinha ali, pode ser com que tu caia, né, na lábia
do examinador aqui, né? Que nesse caso eu não sei quem foi, tá? Eu tirei essa questão aí de bancos de questão, não é uma questão autoral minha, mas eu achei ela muito legal, eu resolvi botar no nosso material aqui. Ok? Vamos lá? Então, questão 6. De acordo com a Lei 10.991, considere as seguintes afirmativas. 1. O Estado-Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do Comando Geral. Sim, né? A gente já falou disso aí, certo? Então, compete o estudo e o planejamento operacional da instituição. Não. Muita gente marcou o certo aqui. Por quê? Compete o estudo e o planejamento? Sim, mas não é o operacional, é o estratégico. Estratégico. E a palavra incorreta aqui, né, seria operacional. O correto é estratégico, estudo e o planejamento estratégico. 2. A Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção, apoio e execução. Ó. Lembra que eu falei para vocês? DAI, direção, apoio e execução. Correto? A segunda assertiva, 3. A Corregedoria Geral, diretamente subordinada a quem, pessoal? Subcomandante Geral. Não, pode marcar o errado aí, ó. A Corregedoria Geral se subordina diretamente ao comandante geral. Vamos ver se o resto está certo. E é o órgão de disciplina, orientação, fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos servidores da instituição. Mas aqui está o erro, ó, não é subcomandante, é o comandante geral. Então, errada. 4. São autoridades policiais militares, aquilo que a gente já falou, né? O comandante-geral da Brigada Militar, os oficiais e as praças. Todas as praças? Não. Aquelas, né? As praças em comando de fração destacada, no desempenho de atividade policial militar, no âmbito de suas circunscrições territoriais. Certo, tudo certo aqui, né? Para que as praças sejam, né, consideradas autoridades. Mas lembrando que são 3, né? Ó, comandante-geral, os oficiais e as praças. E aí as praças, né, tem todo esse detalhe aí. Mas tudo certo aqui com a alternativa número 4. 5, tá? 5, deixa eu passar para vocês aqui. 5, tá tudo certo com a gravação, vamos embora. Aos comandos regionais e os OPMs, né, os órgãos de polícia militar, que são órgãos de execução da Brigada Militar, compete as atividades administrativo e operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades da instituição. É isso aí. Tudo certo aí, pessoal. Tudo certo. Ó, Comando Regional e OPM são órgãos de aqui, ó, de execução. E aí, tudo correto aí no restante. Então, certo aqui também. Vamos lá, vamos ver o gabarito então, né? Aqui é 2, 4, 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 aqui, alternativa E, então, na questão 7, o gabarito. Chegamos aí à questão 7, tá, pessoal? Vamos lá, que ela fala sobre competência, salvo engano, né? Vamos lá. Questão 7. Considerando o disposto na Lei Estadual 10.991, assinale a alternativa que indica, deixa eu ver, apareceu um barulho para mim aí. Não. Que indica uma competência atribuída ao chefe do Estado-Maior. Não é o Estado-Maior, é o chefe do Estado-Maior. A. Exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa e disciplinar. Tudo que envolva disciplina ou responsabilidade criminal, disciplinar ou alguma coisa nesse sentido, não é, tá, pessoal? Não é qualquer outra repartição. É a quem? A Corregedoria Geral. Então, eu vou colocar aqui, ó, Cor Geral, tá? Cor Geral. B. Elaborar o regulamento do estágio probatório. Também, pessoal, Corregedoria Geral. Sempre que falar de estágio probatório na Lei 10.991, Corregedoria Geral. É estranho? É estranho, eu sei, mas o regulamento do estágio probatório e aquilo lá que sirva, né, para analisar se ele merece ou não merece ter ali concedido o reengajamento, aquelas coisas, tudo lá, os elementos coligidos, que é o que diz lá na lei, sim, aí compete à Corregedoria Geral. Estágio probatório, Corregedoria Geral. Tá certo aqui? Aliás, não é, né, a competência do chefe do Estado-Maior, é sim da Corregedoria Geral. C. Requisitar de qualquer autoridade certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho da sua função. Quem é, pessoal, também? Corregedoria Geral. D. Assessorar o comandante geral. Tá? Então, essa aqui é a função princípio do chefe do Estado-Maior. E E. Cumprir atividades que lhe sejam atribuídas pelo comandante geral. Salvo engano, artigo 14, inciso 1. É a primeira competência da Corregedoria Geral. Essa aqui, ó, cumprir atividades que lhe sejam atribuídas pelo comandante geral. Então, o gabarito só nos resta, né? Alternativa D aí na questão 7. Questão 8, pessoal. Tá? Questão 8. Conforme a Lei 10.991, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar e da outras providências, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição permanente, salvo engano, aí, brigada com 186 anos ou perto disso, tá? Permanente e regular.
organizada com base no HD. O HD militar, o que seria isso aí? Hierarquia e disciplina. Destinada, qual é a destinação da Brigada Militar? A preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Exatamente aí, como diz, salvo engano, o artigo 1º da nossa Lei 10.991. Então, correto aqui. 2. A Brigada Militar vincula-se tanto administrativa quanto operacionalmente a quem, pessoal? A SSP, Secretaria de Estado, responsável pelos assuntos de segurança pública. Então, é o que a gente chama de Secretaria de Segurança Pública. Essa é a vinculação administrativa e operacional da Brigada. E aí, o que o examinador, o que a banca vai fazer lá? Colocar qualquer outra secretaria, Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, que seria lá a FASE, a SUSEP, enfim. Não. A Brigada Militar vincula-se tanto administrativa quanto operacionalmente à SSP, Secretaria de Segurança Pública. Ok? Com a assertiva número 2, vamos ver a 3, né? 3. Os OPM têm criação, extinção, atribuições, estrutura, organização e efetivo, nível, subordinação e grau de comando, fixados considerando os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da instituição. Exatamente como diz o texto da lei, tá, pessoal? Não se assustem. É muita informação, mas é o que diz o texto da lei. O que é basicamente isso aqui? O resumo do resumo disso aqui. Vamos lá, pessoal. Porto Alegre. Porto Alegre é cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, ok? Só que dentro de Porto Alegre a gente vai ver que tem 3, 4, 5 batalhões da Brigada Militar. Se a gente considerar as especializadas, tem muito mais. E aí o que eu quero dizer para vocês? Que, por exemplo, lá, o 19 batalhão, o 19º batalhão de Polícia Militar tem um determinado, uma região lá de atuação. O 11, o 11º batalhão de Polícia Militar, ali da região da Arena do Grêmio, o 9º BPM, que é o ali do centro. O que eles têm, pessoal? Eles têm diferentes, tá? Diferentes constituições. O que quer dizer isso aí? Que, por exemplo, lá, o 9º BPM. O 9º BPM precisa de muito mais efetivo, porque os indicadores de segurança pública ali no centro indicam que o quê? Ali no centro, né? Indicam que acontece muito assalto, muito furto, né? Pequenos furtos, muitas ocorrências nesse sentido, né? Pessoas vendendo produtos ilegalmente. Então, como necessita, né? Os indicadores são muito altos, precisam, né? Necessitam de um efetivo mais alto. Então, é o que diz aqui, ó, fixados considerando os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e também os indicadores específicos da instituição. Então, é de acordo com a demanda que vai ser organizado ali, tanto o efetivo, a organização, a estrutura daquele batalhão, daquele quartel de polícia ali, certo? Então, 3 também está ok, de acordo com a nossa lei 10.991. O gabarito, então, né, fica por conta da alternativa E. Deixa eu marcar aqui para vocês. A alternativa E, o gabarito da questão 8. Questão 9, tá, pessoal? Questão 9, vamos lá. Lei 10.991, tá? O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado pelo chefe do Poder Executivo estadual, competindo-lhe. Tá, pessoal, essa questão não é disso aqui, mas vale a pena a gente ressaltar como é que esse cara chega lá. Como é que o 01 da brigada chega lá? Ele chega lá porque ele é o mais antigo de todos os coronéis? Não, pessoal, ele tem uma indicação, ele tem um processo, digamos assim, administrativo para chegar lá. E aí tu tem que saber como é que funciona. Então, o comandante-geral é indicado. Indicado por quem? Pelo secretário de Estado, pelo secretário de Segurança Pública. Então, 2 passos, ó. Indicação do secretário de Segurança Pública e nomeação pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Governador. Então, de novo, indicação, tá? Pelo secretário de Estado de Segurança Pública, tá? E 2, nomeação pelo chefe do Poder Executivo Estadual. E aí vem as competências do comandante-geral. Aqui tá tudo certo, tá? O gabarito é lá, a alternativa E, tá tudo certo. Mas eu, né, quis trazer essa questão aqui para que, sei lá, daqui a pouco não haja essa troca aqui no que diz respeito às competências. Olha só, coordenação geral das atividades da instituição. Então é ele que coordena, ele que manda na porra toda. Essa aqui não tem como errar, tá, pessoal? Coordenação geral das atividades da instituição. Certo, tá? Mas a 2 e a 3 pode haver uma troca. Olha só, presidência da CAM, presidência da CAM, presidência da Comissão de Avaliação e Mérito e direção do Conselho Superior. Aqui, ó, direção do Conselho Superior. Então, eu vou desenhar aqui, tá, pessoal? Não, pelo amor de Deus, né? Vou tentar desenhar melhor. Faz de conta que isso aqui, ó, isso aqui é uma direção, tá, pessoal? É a direção do teu automóvel lá, certo? Então, tu tem que lembrar o seguinte, ó, que ele vai fazer o quê? Ele vai presidir a CAM
e dirigir o Conselho Superior. Dirigir o Conselho Superior. Por que que eu coloquei esse negócio aqui? Porque algo me diz que um dia algum examinador fantástico aí, vai trocar. Ele vai dizer o seguinte, ó, que ele vai dirigir a CAN e vai presidir o Conselho. Mas é ao contrário. É a presidência da CAN, presidência da Comissão de Avaliação de Mérito e direção do Conselho Superior. Então grava esse negócio aí. Essa direção, tu lembra que é do Conselho. Direção lá no Conselho. Lembra que é o Conselho? É o grupo de WhatsApp, certo? Então a direção lá do grupo de WhatsApp, que dentro daquele grupo de WhatsApp só entram os coronéis da ativa, tá? É a direção. E a CAN é a presidência. Mas aqui tá tudo certo, tá, pessoal? É que só me roncou as tripas aí que um dia isso aqui pode ser cobrado. E aí, se trocasse, tu iria acertar? Será ou não? Mas, vamos lá. Última questão, então, pessoal. Questão 10. Diz assim, ó. Conforme a Lei 10.991, de 97, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar do Estado e da outras providências, analise as afirmativas a seguir. 1. O subcomandante será indicado pelo comandante-geral e nomeado pelo governador do Estado. Tá? Pode colocar errado aí, pode colocar errado e eu vou mostrar por quê. Porque, olha só, a gente tem o 01 da brigada e a gente tem o 02. O 01 é o comandante-geral, o 02 é o subcomandante-geral. Ambos não chegam lá do nada, né? Não foi o vento que botou eles dois lá. Alguém indica, alguém nomeia, certo? Tem um processo para que eles cheguem lá. É diferente o processo de um para o outro. O 01, ele passa por dois momentos. Quais são? Indicação do secretário de Segurança Pública, nomeação do chefe do Poder Executivo. Já o 02, que é o subcomandante-geral, ele passa por três passos aí, por três momentos. Quais são esses três momentos? Indicação, tá? Indicação pelo secretário de Segurança Pública também, ouvido o comandante-geral e nomeado pelo governador do estado. Então aqui está errado. Olha só, vou escrever aqui para vocês. Então, quando a gente estiver falando, né, de comandante geral, a gente tem duas etapas. Quais são? Indicação por quem? Pelo secretário de Segurança Pública e a nomeação por quem? Pelo chefe Poder Executivo, comandante geral. Agora o subcomandante, peraí, eu vou escrever aqui, ó, subcomandante geral. Aí, o subcomandante geral são três etapas, tá, pessoal? São três etapas. Uma, duas, três. Vamos lá. Primeira é a mesma, né? Indicação pelo secretário de Segurança Pública. Só que aí, essa aqui é que muda. Ouvido o comandante geral e nomeado por quem, pessoal? Pelo chefe do Poder Executivo? Não, a lei diz governador do estado. E aí eu te pergunto, o governador do estado, aqui ó, governador do estado, não é o mesmo chefe do Poder Executivo? É, não sei por quê, mas estão em momentos diferentes lá. Na parte do comandante geral fala chefe do Poder Executivo, na parte do subcomandante geral fala governador do estado, mas é a mesma pessoa, certo? E aí, qual é a parte que mais interessa? É essa oitiva aqui do comandante geral. Por quê? Porque o subcomandante geral pode ser um cara que o comandante geral não gosta. É aquele cara lá que ninguém, em tese, né, numa instituição militar, pode não se dar bem. Tá? Ninguém, em tese, não pode, pode não se dar bem, sei lá, me perdi. Mas, enfim, ninguém pode ter guerra dentro de uma instituição. Mas pode ser aquele cara que não tem as mesmas ideias, né? Ou puxa para outro lado, sei lá. Enfim, é um cara que vai querer só complicar. Então, vai haver indicação do secretário de Segurança Pública, de um cara lá. Mas o comandante-geral vai ter que concordar. Ele vai dizer, não, eu quero que esse cara aí seja o meu subcomandante. Ah, não, esse cara aí não. Esse cara aí só me contraria em tudo aí que eu falo nas reuniões. Então, deixa esse cara quieto. Então, indicação do secretário, ouvido o comandante-geral, nomeado por quem? Pelo governador do estado. Ok, pessoal? Então, o gabarito aqui, aliás, não chegamos no gabarito, né? Então, aqui a assertiva número 1 está incorreta. Por quê? Porque ela diz o seguinte, o subcomandante-geral será indicado pelo comandante-geral. Não, ele é indicado pelo secretário de Segurança Pública. Ouvido o comandante-geral, nomeado pelo governador do estado. Certo? Então, incorreta a primeira. 2, ao Estado-Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do comando-geral, compete o estudo e planejamento estratégico. Lembra o que dizia lá, né, naquela questão anterior?
estudo e planejamento operacional. Aqui não, aqui veio o estratégico, tá certo? Então, o Estado-Maior faz o estudo e faz o planejamento, mas não é o operacional, é o estratégico. Então, agora sim, né, veio correto. 3. Os departamentos da Brigada Militar poderão dividir-se em divisão, seção e setor, nessa ordem de hierarquia, com competências a serem discriminadas em regimento interno. Então, lembram lá dos departamentos? Os departamentos são 5, né, que eu escrevi para vocês: departamento de informática, departamento administrativo, departamento de ensino, departamento de saúde, e vem um comando lá no meio, aqui hoje já não faz parte, mas ainda está na lei. Beleza, pessoal? Eles podem se subdividir, se dividir, podem, aqui, ó, nessas 3 partes: divisão, seção e setor. Só que o que importa tá aqui, ó, olha só. Nesta ordem de hierarquia. Por que isso que eu digo que importa? Porque se fala aqui, ó, nesta ordem de hierarquia, se trocar essa ordem aqui do divisão, seção e setor, já está errado. Então tem que ser divisão, seção, setor. Como é que tu decora isso aí? Pessoal, uma vez eu estava dando aula, tá, com o pessoal aí que fez o concurso de sargento, é um concurso interno, um processo seletivo interno da Brigada Militar, o CTSP, tá? E teve um aluno que disse assim, cara, eu não sei o que a gente pode decorar, mas isso aí está na ordem do dicionário. Por quê? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu apagar tudo, na verdade, aqui para ficar mais fácil. Agora sim, deixa eu colocar aqui, ó, divisão, seção e setor. Quando tu vai no dicionário, não está em ordem alfabética? Tá. Então, dentre essas 3 palavras, qual que viria primeiro? O D, né? Porque o D vem antes do S, vem antes do S também de seção e setor. Então, o D é a primeira, E aí tu vai para a segunda. O que viria antes no dicionário? Seção ou setor? Pessoal, mesmo sendo um C cedilha, é um C. Confere ou não que é um C, mesmo tendo um cedilha, é um C, né? Então, seção, olha aqui, ó. Empataria o S na primeira letra, empataria na segunda, mas na terceira, que esses são os critérios do dicionário, tu vai vendo qual a letra é diferente, né? E aí na terceira letra fica diferente. Aí o que vem primeiro? O C cedilha ou o T? É o C cedilha. Então, portanto, divisão, seção e setor. E aí, nesta exata ordem, nessa ordem de hierarquia. E aí o gabarito, então, né? Aqui tá certo, tá certo aqui, e tá certo aqui, e aqui tá incorreta, né? Então o gabarito A, né? Alternativa C da nossa questão 10. Fechamos, então. É isso aí, tá aqui o gabarito para vocês, das 10 questões. Quem quiser tirar o print, tira. Quem não quiser, tá no material também. E aí a gente chega ao final de mais um bloco de resolução de questões. Hoje a gente falou sobre a Lei 10.991, que trata da organização básica da Brigada Militar. A organização minuciosa, os detalhes dos detalhes, vem em outros decretos que não é objeto de estudo aqui na nossa aula. Aqui a gente fala somente do esqueleto básico, tá? Da estrutura básica da Brigada Militar. Por isso a gente chama de organização básica, Lei 10.991, ok? Fechamos então? Ó, prof.cristianegoncalves ou Projeto Milícia Gaúcha. Alguém que surgiu alguma dúvida aí, pode me chamar lá e dizer, ó, professor, não entendi, e me explica essa parada aqui. Que aí, se possível, né? Se possível, né? Eu vou te explicar. Obviamente, né? Se eu não conseguir, eu vou recorrer, né? Eu também sou um estudioso aí. Certo, pessoal? Então, vamos lá, 37 minutos, fechamos, né? Deu por hoje aí mais um tópico aqui do nosso edital. Valeu!